Oi, antes de começar toda essa discussão e todo esse vídeo em si, eu queria colocar na mesa que eu tenho exatas 500 horas de Overwatch. Mas isso prova um ponto, que eu definitivamente sei do que eu tô falando. Eu literalmente comprei esse jogo na pré-venda e foi o primeiro jogo online de verdade que eu joguei. E eu não joguei esse tempo todo à toa. Eu realmente tenho um certo carinho pelo agora falecido Overwatch 1. Desde seu início o jogo era bom e eu sempre tive afinidade com ele porque ele sempre encaixou comigo, sendo um jogo mais rápido e dinâmico, o que até hoje me agrada. Além disso, o jogo era extremamente variado e original, praticamente nada se repetia. E sempre havia um boneco ou herói que você gostava de jogar. Sério, Overwatch tem de tudo, seja desde um monge suporte que usa como base Yin Yang pra curar ou amaldiçoar as pessoas, ou até um brasileiro que cura as pessoas no Spotify Premium. E a mecânica dos personagens também são extremamente únicas. Sério, praticamente nenhuma habilidade se repete ou é parecida com outra. E quase todos os bonecos são muito divertidos de jogar. Eu não vou nem falar dos eventos e skins, que são um tradicional gigantesco no jogo. Todas as skins dão um ar novo para os personagens e são muito originais. Os eventos realmente eram uma experiência muito boa, seja pelas skins ou seja pelos modos exclusivos como o Lucio Ball. E pra mim, ao menos, esse era o charme do Overwatch 1. Toda essa diversão e originalidade que o jogo tem, que sinceramente nenhum jogo conseguiu fazer igual, nem os mais atuais. Overwatch era um jogo extremamente completo e novamente muito divertido. Mas isso tudo que eu acabei de falar só se aplica aos primeiros anos do jogo e principalmente, e talvez unicamente, ao Overwatch 1. Ao longo do tempo de vida desse jogo, tudo foi ficando cada vez mais e mais sem graça, seja por atualizações que demoraram a chegar, trazendo novos mapas e personagens, ou pelos mesmos eventos e modos que uma vez eram tão originais, mas que foram sendo repetidos a mesma fórmula toda vez. Ou sei lá, seja até questões de meta. Datar a morte do Overwatch 1 é meio complicado. Não tem uma data totalmente certa ou um motivo totalmente certo que dá pra olhar e falar que foi ele 100%. Na verdade, muita coisa aconteceu e por causa disso tem muitos culpados. Mas com o passar do tempo, o jogo foi se afastando cada vez mais e mais do destaque que um dia ele foi. Até que inevitavelmente o jogo morreu e permaneceu morto por bastante tempo. Até que um outro jogo que usava heróis com habilidades diferentes apareceu. Sei lá, bateu o prego final no caixão de Overwatch. E o que veio depois, eu acho que todo mundo sabe. Do mais puro nada, sem motivo nenhum, é anunciado uma sequência pro Overwatch. Ela sendo, quem diria, Overwatch 2. O anúncio desse jogo foi estranho no mínimo. Nesse lançamento foi prometido diversas features novas, como novos mapas, novos heróis, novos modos de jogos e acima de tudo, modos PvE, que seriam uma grande adição do Overwatch 2. Seriam adicionados para cada herói uma campanha própria e um modo co-op. E realmente parecia que esse jogo ia ser bastante focado no PvE, como foi mostrado no trailer de gameplay. Mas sinceramente, foi bem ambicioso da parte deles, tendo, sei lá, a noção do tempo que o jogo teve até o lançamento. E também pandemia, né? Mas logo mais eu falo disso. E uma parte interessante é que a princípio iam ser dois jogos separados, mas queriam se conectar. Além de que o Overwatch 2 seria totalmente free to play. Muito foi prometido, isso lá em 2019 mesmo, na BlizzCon. E o tempo foi passando e cada vez mais e mais o jogo ia, de novo, caindo de esquecimento. Até que a gente chega em 2022 e depois de muito tempo, Overwatch 2 é lançado. Mas de uma forma extremamente problemática. Bem, lembra tudo que eu falei? Mapas, modos de PvE e etc? Esquece. Nem metade disso foi entregue no lançamento. Mas sei lá, não vou ser babaca ao ponto de ficar crucificando o jogo por causa disso. É um modo que parece legal? Sim, mas provavelmente eu ia jogar uma vez e nunca mais abrir de novo, igual 90% das pessoas fizeram com o jogo base. A Blizzard também jogou fora tudo sobre serem dois jogos separados. Ela só desligou os servidores do Overwatch 1 e agora só dá pra jogar o 2. Enfim, é literalmente tudo igual, então sinceramente foda-se. E uma parte engraçada do lançamento é todo o hype que a Blizzard fez pra literalmente nada. Eles falavam que ter todos os mapas e heróis do Overwatch 1 fosse algo extremamente grandioso, sendo que tipo, é só o básico. Mas falando do Overwatch 2 agora, ele veio cheio de nada. Literalmente, 3 heróis novos e 6 mapas. E tá na cara que o jogo foi rushado ao máximo. Claro que teve a pandemia, etc. Mas sei lá, a data do jogo já tava marcada pro meio de 2023. Então era literalmente só não adiantar o jogo. Toda essa questão não é nada se a gente comparar ao maior problema do Overwatch 2, o passe de batalha. Eu falei um pouco disso no meu vídeo de passes, mas aqui eu vou entrar mais a fundo mesmo. Basicamente, todo jogo, todo Overwatch 2 é estruturado com base no passe. Tudo que você faz no jogo é por causa do passe. Pra você ter ideia, os níveis do jogo foram tirados. Sim, os níveis, aquelas bordinhas que mostravam o número, isso foi tirado, sem motivo nenhum. E sabe a única coisa que você tem que upar no jogo inteiro? Sim,
exatamente. Você tem que upar o passe e só o passe. Antes deles atualizaram pro Overwatch 1, tinha um sistema de medalhas no final de cada partida, que mostrava lá quem fez mais dano, quem crou mais, etc. E acima disso tinha os cards que mostravam algumas estatísticas, como quanto tempo alguém ficou parado, ou quantas pessoas foram revividas, etc. E isso era muito interessante, mas adivinha o que aconteceu? Isso também foi tirado. E o que fica no final de cada partida no lugar disso? Simplesmente os passes de batalha. E as estatísticas que tinha, que eu comentei, você consegue ver elas no meio da partida, por uma planilha de Excel. O passe simplesmente consumiu o jogo inteiro. Quando eu falo que tudo, e literalmente tudo do Overwatch 2 foi consumido pelo passe, não é brincadeira. Isso acabou que tornou o Overwatch não um jogo, mas sim só um passe. E, sei lá, não é como se já não existisse um método de lucro bom e funcional antes de atualizar o jogo. Não é loot boxes. Pra quem não sabe, o Overwatch 1 funcionava com loot boxes, que por incrível que pareça, era um sistema que funcionava extremamente bem, sem brincadeira. E nele, a cada nível que você upasse no jogo, era recebido uma loot box. E nela viriam 5 itens de diversas raridades e tipos. E 5 itens podendo ser watchlines, sprays, ícones, emotes, moedas ou até skins. E se você pegasse o item repetido, você ganhava moedas para poder comprar o que você quisesse. E esse sistema funcionava bem porque ele te dava alguma liberdade para poder ter o que você quer eventualmente. Tipo, se você quiser uma skin, você pode só juntar o loot box, abrir, tentar sorte. E se você não tentar sorte, você tem moedas que você pode comprar, o que é bem legal. Mas mesmo tendo isso, você ainda poderia comprar loot boxes. E até onde eu via na época, a maioria do pessoal que comprava tipo 50 caixas de um evento, normalmente conseguia todas as skins disponíveis. E mesmo assim, o jogo ainda vendia demais as caixas. Mas mesmo assim, por um motivo que eu não sei, provavelmente foi pelo hype, né? Foi mudado pro passe de batalha. E a compra de skins também mudou. Agora tudo que você compra é com dinheiro real. E o preço não é nada agradável. Atualmente uma skin lendária tá custando R$100, o que é extremamente inflado. E se eu não me engano, R$100 era o preço de tipo 50 caixas. E tipo, 50 caixas em o quê? 5 skins lendárias? Uma coisa assim? É tipo um absurdo, sinceramente. Eu também não quero falar muito do passe porque ele é só um lixo mesmo. Ele tem tipo uma skin boa, mas de resto é só lixo mesmo, que provavelmente você nunca vai usar. E percebam que até agora eu não falei nada do jogo, porque tudo isso que eu falei é só a ponta do iceberg, porque a gente nem falou da gameplay ainda. E essa parte é um pouco mais subjetiva, mas mesmo assim eu tentei explicar o porquê que eu acho isso. Então a gameplay pra mim é bem imprecisa e confusa. A parte de ser imprecisa é totalmente a minha experiência mesmo. Geralmente eu não tenho um problema com mira, etc. Mas Overwatch 2 parece que a mira tá sempre perto de onde você mirou, mas não exatamente onde você mirou. Mas enfim, vocês podem só revelar esse argumento, porque pode ser por muitos fatores, meus mesmo. Então, sei lá, só ignorem. Mas a parte de ser confusa é totalmente explicável. E meu amigo, tem muitos motivos pra gameplay ser confusa. Overwatch é um jogo que essencialmente tem muitos efeitos, ataques e personagens. Então por causa disso, o jogo tem que ser claro, visualmente falando. Então tem muitos efeitos de luz e efeitos de habilidade. No caso de Overwatch, acaba mais atrapalhando quem joga. E novamente, isso não era algo que tinha no Overwatch 1. Ele era muito mais claro e limpo. Já o segundo era muito mais poluído visualmente. Tem comparações de efeitos dos dois games. E os efeitos do segundo jogo são muito mais cheios de frufru e mais detalhados, sendo que isso é algo que impacta negativamente na jogabilidade. Não só isso, mas também tem outro fator que colabora muito com esse ponto da gameplay ser confusa, que são os mapas. Principalmente os que trocam o horário. Simplesmente essa mecânica de trocar o horário dos mapas destruiu os mapas. Se já é difícil ver com diversos efeitos, imagina ver isso num mapa que tudo é uma mancha laranja. Tipo, eu realmente não entendo por que trocar os horários do mapa, sendo que não existe motivo nenhum pra isso. E o mapa foi feito pra rodar em um horário específico, então mudar isso é só idiota. Por exemplo, olha como antes era Ilios. O mapa literalmente morreu. Antes ele tinha uma clareza incrível, o mapa era muito bonito, mas agora ele é praticamente só laranja. Isso acontece em praticamente todos os mapas. Eles perderam totalmente seu charme e uma clareza pra ficar em um horário diferente. Eu não sei porque isso aconteceu, mas tipo, os grandes erros de Overwatch não param por aí. Falando do jogo, a gente também tem que falar, querendo ou não, do meta. E primeiramente eu queria falar que eu particularmente gostei do modo 5v5. Acho que, sei lá, em uma escala competitiva pode ser interessante, mas só no competitivo mesmo, porque eu duvido que, sei lá, o Joãozinho Mono Genji que tá jogando às 3 da manhã na sua ranqueada vai deixar de pegar Genji e pegar um personagem de dano de verdade pra ganhar. Toda essa mudança deveria deixar o jogo um pouco mais estratégico e mais pensado e consciente, porque mudar de 2 tanques pra um torna o tanque em si uma peça fundamental,
assim como os suportes. O que é um papo interessante e bem nerd, na verdade. Nem todo mundo se interessa pelo competitivo, então enfim. O meta atualmente está bastante em suportes e tanques, o que é um grande problema, porque os tanques estão muito quebrados e tanque tá dando muito dano. E até o suporte estão curando mais. Coffee Moira, Coffee. Isso coloca os personagens de dano em um lugar muito merda, porque todos eles têm uma quantidade de vida pífia. E não são só os bonecos de dano que dão muito dano, os tanques também, sem brincadeira, estão te dando muito dano. Então qualquer coisa te mata, o que é um grande problema que eu tive jogando Overwatch 2. Qualquer passo errado eu morria quando jogava de dano. E vendo as outras classes, elas praticamente não morria. E teve diversas partidas que eu sequer morri jogando nessa classe. E os suportes também quase nunca morrem, porque além da cura das suas próprias habilidades, eles também têm cura passiva da vida. E durante, sei lá, todos esses 2 anos que eu joguei Overwatch 1 sem parar, eu nunca vi o jogo tá tão quebrado assim, por tantos motivos diferentes. Eu sei que balancear um jogo é difícil, Overwatch principalmente, mas porra, pelo amor de Deus, né? Se você parar pra pensar, o Overwatch 2 não tem motivo pra existir. O jogo é literalmente uma atualização do Overwatch 1 que foi feita 100% pelo marketing. E até seria um jogo completo se, sei lá, ele tivesse PvE, mas ele não tem. O jogo é literalmente igual. Nem o ícone e o nome do atalho eles mudaram pra Overwatch 2. E tudo isso só foi um marketing foda que não funcionou, porque a verdade é que o jogo já morreu em literalmente menos de um mês. E eu nem vou falar sobre as acusações contra a Blizzard, porque aí o buraco é bem mais embaixo. E sinceramente, é meio triste ver que um jogo que eu tinha tanto carinho, literalmente morreu da pior forma possível. Eu não vou mentir, eu ainda jogo um pouco, mas mais pelo fator nostalgia mesmo. O jogo não é completamente horrível. Dá pra se divertir um pouco, mas não dá pra ignorar todos os fatores que fazem ele ser péssimo. Esse é o estado de Overwatch 2 em menos de um mês de lançamento.